E hoje à noite eu quero dar um novo olhar a uma antiga história. Os eventos tradicionais sobre o nascimento de Jesus são bem conhecidos por cristãos ao redor do mundo. A história inclui o relato da dolorosa viagem de José e Maria de Nazaré até Belém, quando ela tinha 9 meses de gravidez. Da noite em que eles chegaram a Belém e foram recusados a entrar na hospedaria e precisavam encontrar um lugar numa gruta, num estábulo, para dar à luz a um filho. Tem o relato da visita dos pastores que cuidavam dos rebanhos nos campos, que foram visitar eles no estábulo. Tem o relato dos magos que atravessaram o deserto montados em camelos para trazer presentes ao rei recém-nascido. Mas interessante, essas verdades que a gente tem tão arraigadas na nossa memória, realmente tem pouco a ver com o relato bíblico sobre a vinda do Messias Jesus. Esses aspectos são fixos na mente de quase todo mundo. A pergunta é, será que tudo que aconteceu foi assim mesmo, como a gente conta aos nossos filhos? Talvez a imaginação histórica acrescentou significado que realmente não pertence ao nosso entendimento do Natal, daquela noite em que Jesus nasceu. A história natalina é, de alguma forma, parecida à história do meu anel de casamento. Todo dia, durante os últimos 23 anos, eu tenho usado esse anel de casamento. E com o passar do tempo, perde o seu brilho. Vocês casais que foram para o retiro de casais em junho, receberam um pequeno depósito com um produto especial para restaurar o brilho do anel de casamento. Vocês lembram disso? Vocês casais que foram? Eu fiquei espantado. Depois de passar um produto, por alguns minutos, o brilho desse anel de ouro voltou. Foi maravilhoso. De certa forma, a história sobre Natal tem perdido seu brilho também. A gente conta histórias e pensamentos sobre aquela noite em que Jesus nasceu, mas muitos dos fatos que a gente repassa não tem muito a ver com o texto bíblico. Então, hoje à noite, o que eu queria fazer é a mesma coisa que eu fiz com o meu anel de casamento. Eu queria usar o texto bíblico para polir a história natalina. Vamos olhar a uma antiga história, mais uma vez, para ver se talvez tenha algumas verdades que a gente nunca conseguiu ver antes. Eu acho que depois desse tempo juntos hoje à noite, seu coração vai vibrar com fatos que o texto bíblico tem, que talvez você não percebeu até agora. A Bíblia revela verdades que enriquecem a nossa compreensão sobre o início da encarnação de Jesus Cristo. A encarnação é o ato pelo qual Deus se tornou homem na pessoa de Jesus, pela obra do Espírito Santo, através do meio chamado nascimento virginal. E hoje à noite vamos abrir as nossas Bíblias ao texto de Lucas capítulo 2 e vamos polir o nosso entendimento sobre a história do nascimento de Jesus em Belém, 15 anos atrás. Vamos ver o seu brilho maravilhoso mais uma vez. O texto de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 20, nos dá um novo olhar sobre essa história antiga. E nessa passagem eu queria hoje à noite ver um exemplo a seguir na pessoa de José. Eu queria ver uma verdade a ser crida na encarnação e também uma ação a ser realizada no final do nosso culto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora e vamos fazer uma leitura dos primeiros 6 versos desse texto bíblico. E eu sei que é nosso costume ficar em pé com a leitura da palavra, eu queria seguir esse costume como um ato de respeito a Deus e reverência pela palavra que Ele tem nos deixado. Lucas capítulo 2, versos 1 a 7. Aliás, hoje à noite eu pretendo ir além de verso 7. Mas para essa leitura, vamos só ler o início dessa passagem. Naqueles dias,
César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e estava com um filho, e esperava um filho, Verso 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Deus de glória, o Senhor se revelou com tanta glória naquela noite em que Jesus se fez homem, entrou em nossa realidade. Nosso desejo hoje à noite é que o Senhor possa ser glorificado através da meditação desse evento glorioso e maravilhoso. Eu quero pedir em nome de Jesus que sua vontade seja feita aqui hoje à noite. Ou seja, que os nossos corações podem olhar novamente a esse evento tão milagroso e importante para nossas próprias vidas. Venha teu reino aqui hoje à noite, Senhor. Impacte os corações dos ouvintes e cada pessoa que olha essa palavra divina para entender a importância da encarnação de Jesus Cristo. Seja glorificado através de tudo que já aconteceu e acontecerá nos próximos minutos juntos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O relato de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 20, esclarece vários erros que o entendimento tradicional e popular dessa história continua perpetuando em nossa memória coletiva. Pense sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus comigo e considere os seguintes fatos. Primeiro, José estava retornando a seu vilarejo de origem. Olha, no Médio Oriente, as memórias históricas são longas. A família estendida é importante e a conexão com seu vilarejo de origem também é muito importante. Em tal cultura, um homem como José podia chegar e dizer, olha, eu sou José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, e com essa linhagem histórica, voltando para o vilarejo de Belém, qualquer lar daquela cidade estaria aberto a ele. Isso é o costume do Médio Oriente. O segundo fato que eu queria que você considerasse, José tinha sangue real. Qual era a linhagem de José? Era com o rei Davi. Tinha sangue real. O que quer dizer? Era da família e linhagem do rei Davi. A família do Davi foi tão famosa em Belém que até as pessoas lá chamaram sua cidade a cidade de Davi. Agora, a Bíblia diz que a real cidade de Davi, quer dizer, a cidade com esse nome é Jerusalém. Porém, o povo de Belém, devido ao fato que Davi nasceu lá, teve tanto orgulho com essa linhagem real que eles chamaram Belém a cidade de Davi. Imagina, um homem como José chegando em Belém, dizendo quem ele, falando da sua parentela, dizendo que ele tem sangue real. Novamente, não teria ninguém que diria, você não pode entrar na minha casa. Ele seria muito bem-vindo durante esse período do ressaciamento. O terceiro fato que a gente precisa considerar hoje à noite, em qualquer cultura,
qualquer cultura, uma mulher pronta para dar à luz receberia atenção especial, não é verdade? Pense, se alguém chegasse à sua porta com uma mulher pronta para dar à luz, você não teria compaixão naquela mulher, não ajudaria? Agora, José chegou na cidade de Davi com sua mulher precisando de atenção. Você acha que as pessoas de Belém iriam dizer, não, vá embora. Tem uma gruta, talvez uns quilômetros fora, onde você pode dar à luz. Certamente a comunidade teria percebido uma responsabilidade a ajudar a mulher de José, o filho de Eli, e achar um abrigo apropriado para a sua mulher dar à luz e fornecer o cuidado que os dois precisavam. Para recusar esse tipo de atenção ao filho de Davi, traria muita vergonha ao vilarejo inteiro. Vocês têm que se entrar na cultura do Médio Oriente quando se pensa sobre esse relato de Lucas capítulo 2. José era da linhagem. José estava retornando ao seu vilarejo de origem. Ele tinha sangue real. Sua mulher estava precisando de ajuda. E aí eu vou ter que correr atrás desse papel, né? O fato é o número 4, né? Maria tinha parentes, tinha uma tia que morava a apenas 13 quilômetros de Belém. Qual o nome da tia da Maria? Isabel. Durante a sua gravidez, Maria passou 3 meses com Isabel, foi bem recebida. Agora, essa semana, eu olhei no mapa da Judeia, o vilarejo onde Isabel morava, hoje em dia se chama Em-Querem. Fica, talvez, 13 quilômetros de Belém. Então, se José e Maria foram recusados a receber apoio, ajuda em Belém, por que eles não iriam para Isabel, para ver Isabel mais uma vez? Porém você poderia dizer, será que José tinha tempo suficiente para talvez procurar ajuda da parentela da Maria? Eu diria que sim, tinha tempo sim. Ele tinha tempo suficiente para fazer as devidas providências. Em Lucas capítulo 2, verso 4, olha comigo. Assim José também foi à cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia. Verso 6 relata, enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Enquanto eles estavam lá. Então, o próprio relato bíblico nos diz que José e Maria chegavam em Belém antes do tempo do parto. Muitas vezes nós temos o conceito errado que José pegou sua mulher em cima da hora, viajou 130 quilômetros para Belém, chegando na noite do nascimento, ele foi recusado a hospedagem no hotel comercial e precisava entrar num estábulo, talvez numa gruta para dar luz. Não, o que vamos ver hoje à noite é que José era quase para mim um herói. E você vai ver por quê. Até Lucas nos diz, é só que você tem que olhar esse texto com os olhos de alguém que mora no Médio Oriente. José é um exemplo a seguir nesse texto. Mas antes de olhar a José, poderíamos perguntar, se o que eu estou dizendo aqui é verdade, então de onde veio todos esses conceitos errados sobre Natal? Pois tem uma boa resposta. Provavelmente você nem sabe de onde veio muitos dos seus pensamentos sobre a história natalina. Porém, 200 anos depois do nascimento do Senhor Jesus, um autor desconhecido escreveu um romance cristão, chamado o Proto-Evangelium de Tiago. Tiago não tinha nada a ver com esse romance. Foi escrito num período em que autores gostavam de colocar nomes de alguém importante em cima das suas obras para reconhecimento. Mas esse romance chamado o Proto-Evangelium de Tiago
é uma história interessante. O autor não era judeu, porque não tinha conhecimento das práticas culturais dos judeus, nem tinha conhecimento de Palestina, porque faz alguns erros. Por exemplo, diz no Proto-Evangelium que o caminho entre Jerusalém e Belém é deserto, mas não é deserto. É montanhosa e tem muitas fazendas, muita agricultura que acontece ali. Hoje em dia, quando você vai para Belém e vai aquele caminho, está cheio de oliveiras, muitas árvores. Mas, talvez mais interessante esse romance, tem outros erros, eu vou lhe dizer. Porém, outra coisa que eu achei notável é que esse romance foi traduzido 200 anos depois do nascimento de Jesus, em várias línguas europeias e também no norte da África. E a notícia, como se diz, as histórias imaginárias que vêm desse romance foram espalhadas no mundo inteiro até hoje. A gente acredita algumas coisas simplesmente erradas sobre o nascimento de Jesus. Por exemplo, uma das histórias imaginárias do romance é contado assim: enquanto o casal estava aproximando Belém, naquela jornada dolorosa, de repente Maria disse, supostamente para José, o bebê dentro de mim está querendo sair. Então José parou na entrada de uma gruta, segundo o romance. E ela pulou do jumento, entrou, e José, preocupado sobre o que fazer, resolveu deixar Maria sozinha na gruta e foi correr até Belém para achar uma parteira. Quando ele achou, ao caminho para Belém, o romance fala sobre várias visões e contatos que ele tinha com anjos. Ele voltou à gruta, no romance, e quando ele e a parteira chegaram na gruta, Maria já tinha dado à luz. O parto já aconteceu, o bebê estava ali. De repente, apareceu uma mulher chamada Salomé. E a parteira disse para Salomé que Maria ainda é virgem depois de ter tido o parto. A Salomé não acreditava nessa história e o romance diz que a mão e o braço dela ficou totalmente leprosa. E de repente um anjo apareceu e disse para Salomé, por causa das suas dúvidas, você está aflita dessa doença, mas toque na criança. E o romance diz que ela tocou em Jesus, na manjedoura, de repente foi curada, a gruta ficou cheia de uma nuvem escura, depois uma luz brilhante, e aí vai a história. E esse romance tem influenciado muito nossos pensamentos, como você vai ver. Nós temos muitos conceitos simplesmente errados sobre a vinda de Jesus. Então eu pensei que hoje à noite seria interessante poder repensar, dar um novo olhar a essa história antiga. Resumindo até agora, o problema com a interpretação tradicional de Lucas e da história natalina é que José estava já retornando ao vilarejo de origem e ele podia achar abrigo em qualquer lugar facilmente. Desde que José era descendente de Davi, quase todas as portas de Belém estariam abertas para ele. Até a Maria tinha parentes perto, onde ela poderia achar ajuda. E houve tempo suficiente para José tomar as devidas providências para achar abrigo adequado. Então, surgem para mim algumas perguntas, 4 perguntas, inspiradas pelos fatos históricos e culturais sobre a história natalina. Primeira pergunta, por que José viajou com Maria ao invés de deixá-la em Nazaré? Ele não precisava viajar com ela, por que ele resolveu levá-la até Belém? Especialmente 9 meses grávida. Segunda pergunta, onde estaria então a manjedoura? Será que estava num estábulo, numa gruta? Onde estava? Terceira pergunta, o que era a hospedaria? E, finalmente, quem eram os pastores que visitaram o recém-nascido Jesus? Você encontrará cada resposta no texto de Lucas, que é fiel à geografia e à cultura de Palestina. Então, a primeira pergunta, por que José viajou com Maria ao invés de deixá-la em Nazaré? E a resposta é, porque José era um homem de princípios
escriturísticos e de integridade. José é um exemplo a ser seguido. Talvez essa colocação pareça estranho, porque muitas vezes pensamos tanto na experiência da Maria, na história natalina, que nem paramos para pensar sobre o que José fez, sentiu e pensou. Olha comigo de novo ao texto de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 5. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. César Augusto chegou a poder com muita violência e perseguição, mas quando ele conseguiu ser o imperador de Roma e todo o Império Romano, ele foi um líder razoável, pacífico, tolerante. Porém, o recenseamento foi feito com dois objetivos na mente. Tinha a ver com poder e finanças. Porque ele sabia que, contando todas as pessoas do império, ele poderia ter mais impostos. E poder, porque ele precisava saber quantos homens da idade de ser um soldado, ou uma idade para se inscrever no exército, estavam morando na Palestina. Então, foi importante ter foi importante para o imperador romano ter essa informação. Verso 4 diz: assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém. Agora, existe uma distância de aproximadamente 130 quilômetros entre Nazaré e Belém. E é uma terra montanhosa, é uma viagem árdua. E, por sinal, não é uma viagem que seria feita em dezembro também, né? Seria feita provavelmente na primavera. Então, diz em verso 5 que ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometido em casamento e esperava um filho. Interessante. Pausa ali em verso 5. Quando eu penso sobre a Bíblia, eu vejo que o Antigo Testamento, em muitos sentidos, é uma palavra profetizada. E o Novo Testamento, em certos sentidos, é uma palavra realizada. Palavra profetizada e palavra realizada. No Antigo Testamento, 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías profetizou em Isaías capítulo 7, verso 14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Tem alguns críticos que dizem o texto hebraico não diz uma virgem, diz uma moça. A palavra hebraica é alma, que significa uma mulher prometida a casar, ou seja, uma noiva. O casamento hebraico naquela época tinha duas etapas. A primeira etapa era Kadushin. Kadushin era um noivado, era um período de 1 ano de promessa. Depois de 1 ano, teria a segunda etapa, que é chamada Rupa. Rupa era como o casamento que a gente reconhece. Então, quando Isaías recebeu essa revelação de Deus sobre uma virgem, estava referindo a uma moça prometida em casamento, uma alma em hebraico. Então, é uma virgem, sim. Deus tinha prometido séculos antes sobre isso. Outra palavra profetizada que deve chamar a nossa atenção hoje à noite é sobre a cidade de Belém. Porque José e Maria eram de qual cidade? Nazaré, 130 quilômetros ao norte de Belém. Mas uns 450 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias disse essa palavra sobre Belém: mas tu, Belém Éfrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão na eternidade. Uma palavra profetizada 400 anos antes da vinda de Jesus. E uma palavra cumprida nesse relato de Lucas capítulo 2. Então, voltamos à pergunta:
à luz de tudo que aconteceu na história, tudo que foi profetizado sobre a vinda de um Messias, por que José viajou com Maria? Ele ainda não tinha casado com ela, em vista do fato que ela estava grávida, por que ele não a deixou em Nazaré enquanto fez a jornada para Belém? Eu acho que o Evangelho de Mateus nos dá uma resposta. Mateus capítulo 1. Eu queria pausar nesse texto de Mateus para chamar a sua atenção, porque para mim, olhando esse texto de Mateus, me dá uma forte impressão que José é um exemplo para nós. Como o mundo hoje precisa de exemplos, especialmente de homens que são exemplos de integridade, né? De pureza, de tomar as decisões difíceis no momento crítico. E José era esse tipo de homem. Então, preste atenção ao que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. Por ser José, seu marido, e presta atenção, o texto bíblico diz, um homem justo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, verso 20 diz, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Enquanto pensamos sobre a pessoa de José e como ele é um exemplo, eu queria que você contemplasse comigo o que José pensou. O texto bíblico diz que ele é um homem justo. Tal frase geralmente refere a alguma pessoa que obedece à lei e aplica a lei segundo a palavra da lei. Mas a lei de Deus diz em Deuteronômio 22, assim, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A lei disse assim, Deuteronômio 22, verso 23 a 24. Porém, Mateus relata que José era um homem justo e ele não obedeceu à lei escrita. Ele resolveu desobedecer à lei. Diz, não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento. Esse ato de continuar seu relacionamento com Maria foi um ato de coragem. José aplicou a justiça de uma forma não esperada e extraordinária na crise com Maria. Eu acho que ele entendia algo sobre a lei, sobre Deus, que a gente precisa entender hoje à noite. O entendimento de justiça que José mostra aqui é uma justiça revelada na profecia também de Isaías. Isaías capítulo 42, verso 3, fala algo sobre a justiça de Deus. Aliás, esse texto é dentro de um texto chamado um Canção do Servo, falando sobre o Messias. E diz assim, lembra-se que estamos falando sobre justiça. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. E preste atenção, com fidelidade fará justiça. Para esse servo de Deus, a justiça não é retributiva, ou seja, se você fizer mal a mim, eu vou fazer mal a você. Nem foi a aplicação igual da lei, ou seja, eu pago meus impostos, você também deve pagar seus impostos. Aqui a justiça significa compaixão para alguém que é fraco e exausto. A definição que Isaías repassou, que José entendeu, sendo um homem justo, e que a justiça de Deus é ser compassivo.
de amar aquela pessoa carente de compaixão. A linguagem metafórica de Isaías é rica e marcante. No mundo antigo, o caniço foi usado principalmente para escrever. No Iraque também foi usado para construir barcos e casas. Mas quando o caniço quebrou, no mundo antigo não tinha uso nenhum. Talvez só jogar na lenha e usar como combustível. E cada lar no mundo antigo precisava de alguma forma de iluminação. Pequenas lâmpadas foram usadas com azeite de olivas, com um paivô que saía do lado da lâmpada. E quando o azeite queimou todinho, às vezes o paivô iria cair e poderia até causar um incêndio acidental. Então, muitas vezes, uma tigela de água foi colocada embaixo para evitar esse tipo de acidente. Mas, segundo Isaías, o servo de Deus não quebrará o primeiro, nem apagará a segunda, mas com fidelidade fará justiça. José olhou as penalidades da lei e ele entendeu que naquele momento ele não podia obedecer à lei com a letra da lei. Ele queria seguir um princípio de Deus, segundo o caráter de Deus, mostrando compaixão a alguém que era carente de amor e de cuidado. Certamente em Nazaré, naquele dia, naquele período, teria algumas pessoas que queriam aplicar a letra da lei. Honestamente, na minha pesquisa, eu não tenho visto que a pena de morte foi usualmente imposta para esse tipo de pecado. Porém, aconteceu sim. Eu acho que José olhou para a situação da Maria e entendeu. Se ele a deixasse em Nazaré, ela poderia sofrer consequências terríveis. Então, trazendo justiça, segundo o coração de Deus, ele resolveu ter compaixão, abraçar essa mulher e continuar no seu compromisso com ela. No Médio Oriente, quando um homem é convocado pelo governo para fazer alguma coisa, como um recenseamento, ele não tem obrigação nenhuma a trazer sua família, nem sua mulher. Mas José, no momento de crise, ele resolveu fazer o quê? Pegar Maria e levar ela consigo para Belém. E o que eu acho que o texto vai mostrar é que José e Maria se mudaram de Nazaré para Belém durante esse período da sua vida. Então, a forma que José tratou a Maria demonstra essa forma de justiça profética, de compaixão, de empatia, de tolerância, de perdão. Mas a segunda pergunta é, como é que José sentiu? A Bíblia não diz somente o que José pensou, mas também como ele sentiu. E é interessante que no texto diz, o texto em português diz, depois de ter pensado nisso, eu estou só imaginando essa história. Depois de ter pensado nisso, falando de José, pensando no quê? A notícia que ele recebeu alguma notícia, não tinha ligação naquela época, mas eu estou só imaginando, um jovem, né? Imagina você comprometido a casar com uma menina aqui da igreja e de repente o pastor José Edson liga, dizendo, olha, eu tenho algo muito sério para falar com você. Essa menina está grávida e não é seu filho, você não é o pai. Você faria o que a Bíblia diz? Você ficaria contemplando aquilo? Pensando nisso? Com muito calmo? Eu acho que não. Inclusive, José também não pensou assim. A palavra grega para pensar é enthemiomai. E tem dois significados. Certamente significa pensar ou ponderar, como a gente lê na Bíblia. Mas o segundo significado é, ele ficou irado. Ou ele ficou com raiva. Você não acha que isso seria uma reação natural para um homem, um jovem nessa situação? De ficar com raiva? A raiz desse verbo grego é thaimos. E tem dois textos. Um no livro de Lucas, onde é usado para falar sobre raiva. Em Lucas capítulo 4, verso 28, Lucas usa essa mesma palavra para falar sobre a reação da congregação em Nazaré, que ficou com tanta raiva de Jesus que queria matá-lo.
A mesma palavra. O Evangelho de Mateus fala em Mateus capítulo 2, verso 16, que Herodes ficou com essa mesma palavra. Ele ficou furioso quando ele soube que os magos tinham voltado a Pártia sem conferir com eles. Então, quando você lê em Mateus que José, recebendo essa notícia sobre Maria, ficou ponderando essas coisas, você pode entender que essa linguagem talvez não tão precisa. Ele ficou irado, ficou chateado, porque ele ainda não tinha recebido a visão do anjo. Ele pensou que ele tinha sido traído. Uma tradução árabe desse texto diz, que volta ao século 8, diz, ele ficou perturbado sobre esse assunto. Mateus apresenta José como um homem de caráter espiritual notável, porque apesar do fato que ele ficou irado, e ele tinha direito de ficar indignado, o que ele fez? José reprocessou sua ira e a transformou em graça. Nesse sentido, ele é um exemplo a ser seguido. Porque nós, homens, nós temos a tendência de ficar muito irado, de ficar indignado. E geralmente, quando somos assim, nós somos insuportáveis também, né? Mas José é um exemplo para mim, porque no momento de crise, quando ele recebeu notícia devastadora, se diz, né? Ele transformou essa indignação, essa raiva em graça. E nesse sentido, ele é para mim o exemplo a seguir. Ele não precisava levar Maria consigo a Belém. Ele tinha toda razão para ficar indignado e quebrar essa aliança de casamento com ela. Mas ele não fez aquilo. No momento de crise no relacionamento conjugal, no momento quando ele tinha toda a razão, da perspectiva dele, para desistir e ir embora, segundo a lei, ele poderia ter deixado aquele relacionamento para trás. E ainda ser chamado justo pela comunidade. Ao invés disso, ele resolveu transformar sua indignação e ira a compaixão e amor. Essa crise fortaleceu seu compromisso com a sua mulher. E ao invés de ficar naquela comunidade encarando todo o estresse daquela crise, ele resolveu levar consigo a sua mulher e se mudar para a sua cidade de origem. Então, 3 observações. José era um teólogo que entendeu o conceito da graça de Deus através do profeta Isaías. E aquela teologia poupou a vida de Maria e seu filho não nascido. Segundo, José tinha coragem de encarar as forças da cultura e vivenciar tudo que ele tinha ouvido do anjo. Em terceiro lugar, ele transformou sua ira em graça. Para mim, José não é o cara que a gente pensa tantas vezes nas peças natalinas. Um cara irresponsável que levou sua mulher com 9 meses de gravidez numa viagem dolorosa e perigosa até Belém. E na véspera deu luz e deixou ela numa gruta para essa experiência terrível. Não. Ele se mudou para Belém, tinha tempo para tomar as providências necessárias. A segunda coisa que eu queria destacar hoje à noite, e aí eu vou pegar um ritmo um pouco mais rápido agora, mas tem a ver com uma verdade a ser crida. Vocês têm que entender que esse relato tem tudo a ver com uma mensagem teológica. Deus se tornou homem. A história natalina não é sobre um homem se tornando Deus. Tem seitas e outras religiões que ensinam que o homem pode se tornar Deus. Os mormons ensinam essa mentira. Não é um ensinamento bíblico. O homem jamais pode ser um Deus. Temos lugares nessa cidade onde essa mentira está sendo espalhada. Eu vejo caras andando com aquela camisa branca
nas avenidas de Fortaleza, espalhando a ideia que um homem, não uma mulher, mas um homem pode se tornar um Deus algum dia, ter seu próprio planeta, fingindo que é isso que a Bíblia ensina. A encarnação é sobre Deus se tornando um homem. Deus visitou a terra, experimentou a experiência de ser um ser humano. Deus se tornara homem, o Criador do universo, o Eterno, o Todo-Poderoso, se tornou um homem na pessoa de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, através do meio chamado o nascimento virginal. Jesus tem sido eternamente o Filho de Deus, mas ele se tornou o Filho do homem na encarnação em Belém. O nascimento virginal e a ressurreição corpórea de Jesus são os milagres que compõem a pedra fundamental de cristianismo. Um crente bem informado não pode rejeitar essas verdades. Se Jesus não nasceu dessa forma, através do nascimento virginal, mas ele seria apenas um homem dotado da natureza pecaminosa, como todos os demais homens, e, portanto, desqualificado para ser o sacrifício perfeito de Deus. Então, se você é um crente maduro, que entende o que sua Bíblia ensina, esse relato aqui em Lucas é importantíssimo, porque nos mostra que Deus, o Espírito Santo, usou esse evento para trazer a essência de divindade na experiência humana. Vamos voltar ao texto de Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz, enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia espaço ou lugar para eles na hospedaria. Olhando o relógio, eu vejo que temos poucos minutos, então eu vou só deixar semear algumas ideias, alguns pensamentos para você considerar. A primeira ideia tem a ver com a importância da manjedoura. A importância da manjedoura. Nas casas do Médio Oriente, voltando ao tempo dos juízes, geralmente eram casas de uma só sala, ou talvez duas salas, mas a sala grande era a sala onde a família vivia, comia, dormia. As casas não eram como as casas que nós temos hoje, com vários quartos, um quarto para todo mundo, né? Eram casas de uma só sala. E na entrada da casa se teria um lugar talvez separado por vigas pesadas, ou talvez um lugar um pouco baixo, como esse passo aqui, onde no final do dia, ou o início da noite, os animais entrariam pela porta principal e passariam a noite naquela área embaixo. Teriam algumas vigas separando as áreas dos animais e do espaço da família. E também tinha manjedouras em frente daquele espaço para que durante a noite, se os animais precisavam comer alguma coisa ou beber alguma coisa, teria uma manjedoura ali presente. As pessoas faziam isso no mundo antigo para proteger os animais do frio fora, também para proteger os animais de ladrões que poderiam até roubar os animais como bezerro, um jumento, cabrito. Tem vários textos bíblicos, eu nem vou citá-los agora porque o tempo está esgotando, mas é interessante que um estudo bíblico mostra que isso é uma verdade. Por exemplo, eu não posso resistir a um exemplo. No livro de Juízes, capítulo 11, você já leu sobre o voto de Jefté? Onde ele disse, a primeira coisa que sai da minha casa eu vou sacrificar. E qual foi a coisa que sai? Qual foi o animal que saiu da sua casa? Sua filha, né? Ele nunca esperava que sua filha iria sair. Ele pensava que um dos animais que estavam naquela parte, na frente da casa, iria sair, iria sacrificar um animal. E desde que sua filha saiu, ele precisava fazer um outro tipo de sacrifício com sua filha. Ele não a matou, mas a designou a virginidade perpétua.
Mas esse tipo de arranjo foi muito comum. Estilo de casa no Antigo Testamento, ou estilo de casa no Médio Oriente, era muito assim. Então, o que significa isso? Que Jesus foi colocado numa manjedoura? Significa que ele não estava na hospedaria, mas estava na sala principal da casa, com uma família daquela cidade. Eu vou ajuntar dois pensamentos em poucos minutos, talvez 2 minutos, mas precisamos também lidar com o assunto, o que foi a hospedaria então? Porque nós lemos o relato em Lucas e parece que a hospedaria era um hotel comercial. Inclusive, eu sei que no Geração Futuro tem uma peça natalina onde o dono da hospedaria está fazendo muito bom na sua insinuação de ser um dono de hospedaria que é muito rude, né? Vai embora, não temos espaço para vocês, não. Mas não era assim. A palavra que Lucas usa para hospedaria, aliás, tem um truque na linguagem. Eu entendo como poderíamos fazer esse erro, mas a palavra que Lucas usa é catáluma. Hospedaria é catáluma. Olha ali. A hospedaria não era uma pousada comercial, era um quarto de hóspede. Catáluma é a mesma palavra que Lucas, o mesmo autor, usa quando ele fala sobre o cenáculo. Quando ele diz em Lucas, quando Jesus diz em Lucas para os seus discípulos, vá para uma casa e procure a salão de hospedaria. É a mesma palavra. Se Lucas queria usar uma palavra insinuando um hotel comercial, ele teria escrito pandokion. Pandokion é uma palavra que no Médio Oriente é tão popular para um hotel que foi traduzido em cóptico, armênio, árabe e outras línguas. Até hoje, essa palavra é usada em algumas línguas para comunicar a ideia de um hotel comercial. Quando Lucas escreveu sobre a parábola do bom samaritano, quando o samaritano levou o homem ferido a uma pousada, ele usou a palavra pandokion, um hotel. Mas, no relato sobre o nascimento de Jesus, ele usa a palavra catáluma, que significa um quarto de hóspedes. Qual é a importância de tudo isso sobre a manjedoura e a catáluma, o quarto de hóspedes? Tem algo que para mim é glorioso. Miqueias tinha dito que o Messias não nasceria em Nazaré. O Messias nasceria onde? Belém. Ele não nasceria num quarto de hóspedes, como um visitante à cidade. Mas ele nasceria como alguém de Belém, um morador de Belém. E assim aconteceu. Exatamente como Deus tinha predito, com aquela palavra profética, a palavra realizada, foi exatamente como Deus tinha dito. Jesus nasceu em Belém como residente de Belém, porque José tinha coragem de levar Maria para aquela cidade, de conviver com uma família simples e comum daquela cidade, durante um período antes do parto. E quando Jesus nasceu, ele não nasceu num estábulo, nasceu na sala de uma casa simples, e foi colocado na manjedoura, que é uma forma que Lucas usa para mostrar que Jesus veio como uma pessoa comum, parte de uma família. Tira da sua mente essa ideia de Maria dando luz num estábulo. Tem nada a ver. A linguagem de Lucas está mostrando que Jesus veio, o Senhor do Universo entrou na experiência humana numa família normal de Belém. Foi colocada numa manjedoura. A hospedaria em nossa história natalina é quase irrelevante. Temos que terminar hoje à noite com uma ação a ser realizada. Alegria e adoração pelo nascimento do Salvador. Eu queria que você desse uma olhada aos pastores.
O relato em Lucas diz que os pastores estavam nos campos e geralmente pensamos que os pastores eram adolescentes pobres, mas isso não é verdade. Está vendo isso aqui? É uma torre. É uma torre onde os pastores perto de Belém cuidavam dos rebanhos, mas os pastores desse lugar não eram pastores adolescentes pobres, não. Você precisa entender que Belém fica perto de Jerusalém. Os sacerdotes do templo cuidavam de alguns rebanhos perto de Belém para ser os cordeiros oferecidos em sacrifício no templo. E tinha um lugar chamado Migdal. Eu preciso ver minhas anotações para não errar nisso. Migdal Eder. Migdal Eder é torre dos flocos, torre dos rebanhos. Agora, tem uma profecia fantástica no livro de Miqueias. Se lembra que a gente citou Miqueias hoje à noite? Miqueias capítulo 5, verso 2, que fala sobre Belém. Logo antes, em Miqueias capítulo 4, verso 8, fala sobre torre dos rebanhos. Diz em Miqueias capítulo 4, verso 8: quanto a você, ó torre do rebanho, Migdal Eden, o fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Sabe o que aconteceu nesse lugar? Migdal Eden era uma torre de 2 andares. O segundo andar é o lugar onde os pastores cuidavam dos rebanhos, para acertar que estavam bem protegidos. Embaixo, preste atenção, porque eu vou ter que correr nessa explicação, mas é maravilhoso. Embaixo, um sacerdote, especificamente treinado para parto de cordeiros, iria fazer o seguinte. Agora estou puxando o limite do meu português, mas durante o parto do cordeiro, o sacerdote iria usar sua mão para entrar no ventre da mãe, pegar o cordeirinho recém-nascido e facilitar o parto. Depois de nascer, ele tomaria panos assim e enrolaria o corpo do cordeirinho, só por alguns minutos. Para quê? Para assegurar que aquele cordeirinho não ficaria machucado nos primeiros minutos da vida. Isso foi muito importante, porque esse cordeiro seria usado em sacrifício no templo. Depois de ser enrolado em panos por alguns minutos e depois de se calmar, ele seria entregue à mãe para se alimentar. Foi nesse lugar, Migdal Eder, onde eu acredito que os anjos apareceram aos pastores. E eles disseram o seguinte, voltando para Lucas capítulo 2. Não tenha medo, verso 10. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Messias, Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá como sinal, escuta, encontrarão o bebê envolto em panos, como os sacerdotes fizeram, e deitado numa manjedoura. Deus tinha revelado 450 anos antes, através do profeta Miqueias, que em Migdal Eder seria uma revelação do nascimento do Messias. A palavra realizada foi exatamente assim. Então, os pastores, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e viram tudo exatamente como os anjos tinham dito. E diz em verso 20, depois de ter visto Jesus, o bebê na manjedoura, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que ele tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. Toda semana nessa tenda vem centenas de pessoas que são seguidores de Jesus. Eu sou um também. Chegamos nesse lugar para adorar o Filho de Deus, o Filho do Homem, que visitou a terra
ensinou os princípios sobre o reino dos céus, aquele que morreu para os nossos pecados, porque nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Centenas de pessoas vêm aqui toda semana para adorar o Deus, Rei do Universo, em nome de Jesus. Mas cada semana também tem várias pessoas que vêm a esse lugar que estão procurando verdade espiritual. Pessoas que estão querendo saber, será que posso confiar nessa palavra? A Bíblia, tem tanta gente falando da Bíblia, será que eu posso confiar nessa palavra escrita? Eu tenho andado com Jesus uns 23 anos. Eu estou mais comprometido hoje com a pessoa de Jesus Cristo do que nunca. O mais que eu estudo essa Bíblia maravilhosa, o mais que eu estou convencido que Deus realmente tem falado com a humanidade. Se você está aqui hoje à noite, incerto, agora é o momento de dizer, eu vou confiar. É digno da minha confiança. Talvez você está aqui hoje à noite e você sente algo mexendo no seu coração. Eu acredito que poderia ser o Espírito Santo de Deus. E agora é o momento de se declarar, não se esconder mais, mas dizer de alguma forma pública, eu também quero adorar esse Senhor da glória, Jesus Cristo. Ele é digno da minha dedicação, Ele é digno da minha fé. Eu vou seguir esse Jesus de Nazaré. Nasceu em Belém, e Ele é digno da minha fé, da minha vida. Se você está sentindo hoje à noite que hoje é o momento de se declarar um adorador de Jesus Cristo,